Está no ar a sua TV Novo Eleitoral. No programa de hoje, onde você sabe que tudo aqui se trata de direito eleitoral e partidário, vamos tratar do maior problema que aflige não só a origem da corrupção, que está associada ao processo eleitoral, principalmente nesse momento das eleições que se avizinham e que o processo já se iniciou, e que você tem que ter consciência do início do desenvolvimento e do final desse processo para não ser mais enganado. Nós vamos tratar do problema base, que para mim é a origem de todos os males e tem a ver com o início, com o desenvolvimento, com o fim e principalmente com o exercício do mandato. Eu me refiro a esse sistema pernicioso e vicioso que comanda o que eu chamo de triste realidade da politicagem brasileira, que é a chamada estrutura do poder pelo poder. Como funciona essa estrutura do poder pelo poder? Que você, eleitor cidadão, é uma peça de menos importância. Inclusive, ele lhe trata como uma simples mercadoria. Quem? O político descompromissado com o verdadeiro ideal da política de servir ao bem comum do povo. Por quê? Porque os interesses desse político, que já se inicia logo no processo eleitoral, é o interesse de quê? De se beneficiar pessoalmente. Interesses não republicanos. Interesses de ter acesso ao poder pelo poder. E principalmente, como ele tem acesso ao poder, cometendo várias ilicitudes. E o pior, lhe colocando no meio dessas ilicitudes. Como nós tratamos em outro programa, a compra do voto é um crime também cometido pelo eleitor. Então o que é que ele faz? Ele não está nem aí para você, ele tem consciência dos seus atos, ele sabe que comprando o seu voto, ele vai ter praticamente a certeza da conquista do mandato. E aí ele age ilegalmente durante todo o processo eleitoral, infringindo todas as etapas desse processo, justamente para quê? Para ter acesso ao poder. E quando ele chega finalmente ao poder, já cometendo todas essas ilegalidades, muitas vezes se furtando a aplicação da lei, por falta muitas vezes de estrutura material de fiscalização da Justiça Eleitoral e do Ministério Público. Daí a importância de você, eleitor, ser o verdadeiro fiscal. O que é que acontece? Ele escapa, ele sai ileso e ele consegue adquirir o mandato. Ao adquirir o mandato, ele vai exercer esse mandato em prol da coletividade, em prol do bem do comum? Claro que não, meu amigo e amiga. E aí é que você tem que perceber como você é manipulado durante todo esse processo. No início, para ele obter o poder e principalmente para ele se manter no poder, ou no que nós chamamos estrutura do poder pelo poder. Por quê? Porque o exercício do mandato dele vai ser todo feito justamente para se manter no poder. E tanto é verdade que a estrutura pública que ele tem para exercício do cargo, que deveria ser para você, para todos nós, para a sociedade, ele usa para quê? Para já pensar na próxima eleição em fazer uma estrutura de cabos eleitorais, uma estrutura disposta à reeleição. Daí porque, nesse momento, eu sou contra, inclusive, a reeleição de um modo geral, pelo fim do político profissional. Por quê? Porque o mandato dele vai estar todo a serviço, com o uso de cargos comissionados, com o uso de uma estrutura junto às empresas terceirizadas, para continuar no poder pelo poder, sem qualquer preocupação. E muitas vezes, negociando as suas posições dentro do parlamento ou dentro do executivo, para a satisfação dos seus interesses pessoais e não republicanos. E tudo isso ele faz por quê? Eleitor cidadão que nos vê agora nesse programa. Porque ele sabe que você já foi manipulado. Você já foi totalmente manipulado no sentido material. Ele não vê reação nenhuma da sociedade no pleno exercício da cidadania. Daí porque eu bato na tecla em dizer para você que a estrutura de poder pelo poder, que comanda todo o processo eleitoral brasileiro, e o pior,
continua no exercício do mandato, tem a ver com a sua inação ou ação delituosa dentro do processo eleitoral. Então, amigo e amiga, vamos dar um não a essa banalização de sua participação na eleição. Então, o nosso portal de conteúdos, www.novoeleitoral.com, e o nosso portal de cursos, www.institutonovoeleitoral.com.br.